Fala, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Começando. O nosso convidado de hoje, ele é muito especial, uma inspiração, acho que para muita gente, para mim, que quero neuro, com certeza ele é. Ele se formou na USP em medicina, também fez sua residência em neurologia pela USP, foi o primeiro aluno do programa de MD-PhD da USP, é professor do programa da pós-graduação da USP também e é coordenador do Estratégia Med. É um prazer receber aqui João Teles. Oi, Gabi, tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Nossa, o prazer é todo meu. Eu acho que só pela introdução já dá pra saber os piano completo, graduação, residência. Pra gente começar, você sempre quis fazer medicina? Não, na verdade eu decidi mesmo fazer medicina no terceiro ano do ensino médio, no último. Eu sempre quis fazer engenharia, sou bem de exatas, mas aí por alguma razão eu gosto muito de pesquisa e aí já imaginava isso como uma possibilidade. A medicina também era um desafio, assim, né? Vestibular difícil, então eu decidi fazer medicina e ainda bem, que eu gosto bastante do que eu faço hoje. Nossa, que legal. E você não é daqui de São Paulo, né? Você é de onde? Não, eu sou de Salvador, eu nasci, cresci em Salvador, e aí fiz o ensino médio lá, o ensino todo, né, fundamental, médio, e aí passei na faculdade aqui na USP e vim. Que legal. E vamos falar primeiro da graduação, 6 anos de faculdade USP. Como foi sua experiência? O que você achou? Ah, foi muito bom, foi a melhor época da vida, com certeza, a faculdade é maravilhosa, né, a época de faculdade já é maravilhosa, eu acho que a vivência universitária dentro da medicina USP é muito rica, assim, muito tradicional, né, uma faculdade muito antiga e com muita tradição, de extensões, de vida universitária mesmo, né? Não é um lugar que você vai e depois, quando acaba a aula, volta para casa. A gente fica o dia todo lá, faz esporte, faz teatro, faz tudo e acaba sendo muito uma casa também. Muita gente, como eu, não é de São Paulo, então isso acaba aproximando ainda mais as pessoas. Foi uma época bem intensa, bem legal, muito divertida. Nossa, que legal. Você fazia que esporte? Eu vôlei, fiz vôlei do início ao fim, fui da Atlético, fui capitão do time, foi até na residência que a gente joga, né, Interusp, eu joguei também, então eu amo aquele lugar. Que legal, viveu toda a experiência. Vivi tudo que dava pra viver lá dentro. Que legal. E quando a gente lê um pouquinho do seu currículo até aqui pela introdução, a gente consegue ver que você é uma pessoa muito fora da curva. Você sempre foi assim desde a escola ou de onde vem tudo isso? Ah, obrigado, considero um elogio. Eu sempre estudei bem, assim, tirava boas notas na escola, fazia Olimpíada Científica, mas acho que até o momento do fim da escola tem um certo limite, assim, né, das coisas que você pode fazer natural, e acho que na faculdade que realmente eu consegui alçar voos mais altos, digamos assim, né, com oportunidades que surgiram e fazer mais e mais coisas. Nossa, que legal. E você foi o primeiro aluno a entrar no programa de MD-PhD, né? Foi. Nossa, me conta pro pessoal que não conhece o que que é esse programa e como foi sua experiência. O programa MD-PhD, a USP lançou quando eu estava no final do quinto ano. Tem outras faculdades de medicina no país que já tem, são poucas, eu acho que a Unifesp tem, a UFRJ já teve alguns alunos. Nos Estados Unidos é um pouco mais comum e são programas com pequenas variações que lhe permitem, se você tiver um pendor para essa parte de pesquisa, fazer conjuntamente a graduação em medicina e o doutorado, né? Que por isso o nome principalmente do exterior de MD e PhD, para ter os dois títulos juntos. A USP não tinha e até o meu quinto ano não conhecia o que era isso, mas lançaram o primeiro edital, eu estava no final do quinto ano, então eu já fazia bastante pesquisa, conversei com o meu orientador e fiquei um ano entre o quinto e o sexto ano dedicado só a isso, fazendo a minha tese, a minha pesquisa, fazendo os créditos que tinha que fazer também. Voltei para terminar a graduação, então fiz o sexto ano da faculdade. E aí, assim que eu formei, eu já qualifiquei e defendi, né? Ficou tudo pronto, aí qualifiquei e defendi o doutorado. Então, a ideia do programa é essa, facilitar para que pessoas que gostam de pesquisa, de fazer pesquisa, possam já adiantar um pouco essa etapa. Nossa, que legal. E daí você precisa trancar necessariamente ou foi uma escolha sua? Você precisa, não dá para continuar as atividades normais da graduação. Oficialmente você não tranca porque você continua matriculado, mas Entendi. não faço nenhum estágio, nem nenhuma coisa normal da graduação. E a época dava para fazer só um ano esse interstício, lógico, dentro de uma condição em que você consiga terminar as disciplinas e terminar a sua tese, né, sua pesquisa. Hoje eu acho que o mínimo é 2 anos para fazer isso aí, mas acaba sendo muito individual. E nada impede também, por exemplo, de
você parar esses 2 anos, parar entre aspas, né? Porque na verdade você só tá trocando. Então, fazer esses 2 anos, pesquisa, disciplinas e ainda falar, ainda faltou um pouquinho para eu acabar a minha pesquisa e aí, quando se graduar, continuar durante um tempinho, é bem flexível. Mas sim, respondendo a sua pergunta, você não consegue fazer isso paralelamente à faculdade. Tem que pelo menos um tempinho Entendi. ficar um pouco afastado da graduação normal. E você sempre gostou da área da pesquisa? Sempre gostei. Isso eu sempre gostei mesmo. Desde o primeiro ano eu comecei a minha primeira pesquisa e aí já eu ganhei bolsa FAPESP durante um tempo para fazer iniciação. Coincidentemente, foi a única pesquisa que eu não publiquei até hoje, tá parado Sério? nas mãos da orientadora. Eu fico cobrando ela, mas enfim, coisas da vida de pesquisa, né? Mas Aham. aí comecei a me envolver mais nisso, até que realmente, quando eu tive o primeiro contato com a neuro na graduação, aí eu gostei muito e fui atrás de fazer pesquisa nessa área. E aí conheci o meu orientador, que até hoje a gente trabalha junto, que é o professor Berval, é neurocirurgião lá do departamento. E aí não parei mais. Aí com ele foi iniciação, doutorado, pós-doc, e até hoje a gente publica juntos. Que legal. E como você chegou na neuro? Teve um momento específico? Como você descobriu que gostava muito dessa área? Eu não tenho nenhum familiar médico, parente, então não tinha nenhum preconceito no bom sentido, assim, Uhum. né, quando eu entrei na faculdade. E estava bem aberto as oportunidades. E aí, o primeiro contato na graduação com a neuro foi no terceiro ano, que era a disciplina de neuroanatomia, fisiologia, semiologia integrada. E aí eu amei. Aí eu falei, pô, isso aqui eu gostei bastante. E foi a partir daí que eu comecei a gostar mesmo. Então foi a partir do contato na faculdade. Ah, que legal. E tem alguma linha dentro da neuro específica que você gosta de estar trabalhando? Ou tá no geral? Eu pesquiso mais em neurologia vascular, né? AVC, aneurisma e Legal. coisas nesse sentido. Mas, assim, até durante a graduação, a residência, a gente tem uma exposição muito grande a todas as áreas, né? Então, eu também publico um pouquinho sobre Parkinson, distúrbios do movimento e colaborei com outras pesquisas, mas eu diria que talvez 70, 80% da minha pesquisa é de neurovascular. Legal. Falando agora um pouquinho da residência, você passou em primeiro lugar na USP, né? Foi eu, no ano que eu prestei a prova de residência, que foi direto, né, no sexto ano da faculdade, eu fui o primeiro lugar geral do R1, né? Óbvio que Aham. é todo mundo que faz a prova do acesso direto para entrar nas residências de R1, então foi a maior nota global. Caraca. E como foi isso? Como foi sua rotina de estudos? Como você conseguiu? Eu estudei ao longo do ano mesmo, né, do último ano da graduação, então Aham. eu já era, na época, aluno do Estratégia Média. Eu ajudava em algumas funções, mas eu era predominantemente aluno. Aí tinha o material da faculdade também, dos estágios, as coisas do, do sexto ano normal, e eu fiz um planejamento de estudos para tentar casar os estágios que eu tinha com o que eu estava estudando, né? Que eu acho que é o melhor jeito de guardar o conteúdo. Você estuda, aí no dia seguinte você vê um paciente real, e isso é muito bom, né? Aí você aplica o que você estudou, aprendeu, isso é muito bom para gravar. Então eu fiz isso ao longo do ano todo, fazia muita questão, que eu acho que é a chave da aprovação, né? Então tinha uma meta no início de 300, depois 350 questões por semana. Por Acabava semana? sendo, Caraca. é, acabava sendo um pouco até mais do que isso no fim do ano. Foi a única coisa que eu contabilizei. Eu não contabilizava horas de estudo, nem páginas, nem nada disso. Mas questão eu contabilizava, assim, para ver como eu estava evoluindo. E no final do ano chegou perto de umas 20 mil. Então, Nossa. fiz bastante questão ao longo do ano. E aí, quando acabou a graduação, que ainda tinha algumas semanas para a prova, eu tinha um grupinho de amigos que estavam estudando também, aí a gente se juntava todo dia para ficar estudando. A- Na maioria das vezes, cada um estudava a sua coisa, mas a gente Aham. ia fisicamente na casa de cada um, a depender do dia, e aí ficava lá a manhã e a tarde inteira estudando, se era bom para incentivar, principalmente no final que você já tá meio cansado e tudo, né? Sim. Então a preparação foi mais ou menos isso aí. Caramba, a gente vê hoje em dia muita gente para pouca vaga de residência. Qual que você acha que é o erro mais comum que os estudantes de medicina estão cometendo aí na hora de se preparar para residência? É, Acho que o erro mais comum é que as pessoas querem muito uma receita de bolo de preparação para residência, dizer assim, o que que eu tenho que fazer hoje, amanhã, depois, tá, tá, tá. E isso pode ser até viável quando você já se formou, porque Uhum. aí você tá dono da sua vida e você consegue organizar a sua rotina e você pode estudar as coisas meio que na ordem que você quiser.
Enquanto na faculdade, aí eu acho que esse é o erro principal, porque se você imagina, você está hoje no estágio de pediatria, aí você fala, não, mas agora eu tenho que estudar cirurgia, porque o cursinho falou que é isso que eu tenho que. Aí, ou seja, nada a Não ver, bate, né? você divide o seu esforço e o seu aprendizado não fica otimizado, porque você não está realmente colocando em prática. Como eu falei, acho que assim, e depois, ao longo da residência, em contato com internos, os internos que estão mais estudando para a prova de residência, em geral, são os melhores. Porque assim, a vida e a prova não são exatamente a mesma coisa, mas é muito, muito parecido o que você está estudando, né? Você está estudando coisas que são inerentes à medicina. Então, quem está estudando muito, em geral, sabe muito. E Uhum. aí vai para o internato, vai para a prática já com conhecimento teórico, para poder lapidar aquilo e principalmente aprender as coisas práticas. Então, isso, se você consegue estudar de uma forma planejada o que você está tendo no internato, aí você realmente voa muito mais alto. Então, o principal erro que eu vejo para pessoas que estão na faculdade é fazer uma coisa muito engessada e não a ver com o que você está tendo no internato. Faz sentido. E trazendo agora um pouquinho de estudo na parte de residência, como funciona isso? Você consegue estudar e como você concilia a pesquisa dentro da residência também? É uma ótima pergunta e é bem individual das residências, das diferentes residências, né? Neurologistas, em geral, têm esse perfil meio nerd, assim, gostam muito de estudar. Todas as especialidades médicas estudam muito, muito, muito. Mas eu acho que essa característica, e aí eu posso falar com bastante propriedade da residência de neuro da USP que eu fiz, faz com que a residência seja muito organizada em termos de Entendi. estudo, né? O primeiro ano é de clínica médica, aí você está fora da neurologia, mas quando você entra na neurologia mesmo, no segundo ano, tem todo um programa de aprendizado organizado, estruturado ao longo dos 2 anos para você aprender a base primeiro, que é anatomia e semiologia, sem o que não dá para fazer muita coisa na neuro, e depois aprender de forma estruturada cada sub-área da neuro, né? Vascular, neuroimuno, distúrbios do movimento, enfim. Então tem lá na Neuro da USP todo um programa de muitas aulas ao longo do R2, que é quando você aprende anatomia e semiologia. Acho que você tem em média 8, 10 horas de aula por semana e você pode estar assim, a não ser que você esteja de férias ou a gente tem um estágio que é horizontal noturno, né? Para não ficar dando plantão noturno solto no meio do nada, a gente faz 2 semanas seguidas de plantão noturno Nossa. no pronto-socorro, que aí você tá só fazendo isso, aí depois você fica 2 semanas de férias e volta para a vida normal. Uhum. Então, fora o noturno e as férias, todo o resto para o que está fazendo e vai para a atividade didática, vai para a aula, tem provas, no final tem prova oral com o professor titular, para você realmente se incentivar a aprender. Então lá na Neurousp não tem muita saída, assim, ou você estuda, não tem para onde correr. Mas muitas residências não têm um programa, pelo menos tão estruturado no longo prazo, assim, né? A maioria das residências tem algum tipo de atividade didática, mas não necessariamente isso é planejado para que, olha, você vai ver todo o conteúdo dessa especialidade até o fim da residência. E aí, que também, né, lá na residência também servia muito para os ambulatórios e para os estágios, o jeito que você tem que estudar é a necessidade do caso que você está vendo. Então, Entendi. você começa a residência, você não sabe quase nada sobre aquela área, e aí você vê um caso e você fala, puxa, eu não conseguiria resolver isso se fosse só eu sozinho. E aí tá a beleza da residência, né? Porque geralmente você tem um R+, tem um chefe. E aí você fala, não, mas se eu fosse sozinho. Aí você fica nervoso, aí você vai pra casa depois e aí fala, estuda, 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 fala tá, o que é que eu faria, ok, o guideline é assim. E ao longo do tempo com isso você vai aprendendo mais e mais sobre aquelas condições. Então o aprendizado teórico da residência é muito aliado à prática também dos casos que você vê. Nossa, isso é muito legal, porque eu pelo menos não sabia. Eu pensava residência uma parte muito prática, e não sabia, você tem prova, você tem toda essa parte de aula também. E isso é uma coisa só da USP ou todas têm? Não, eu diria assim, conversando com vários alunos de estratégia, colegas, amigos residentes, eu acho Aham, que a minoria tem um programa tão estruturado assim com aulas e provas. entendi, A maioria tem algum tipo de atividade didática. Geralmente é assim, o dia didático daquela residência, ou amanhã, entendi. ou toda segunda à tarde tem uma aula. E aí, nesse período, chama-se um especialista de algum tópico, fala, você vai dar aula aí do negócio que você sabe. E aí, na outra semana tem outra, na outra semana tem outra. A maioria também, que, na verdade,
essa parte de aulas é muito legal, mas o fundamento mesmo do aprendizado da residência é isso que eu falei, a necessidade do caso prático. Então, Sim. você vê um caso, atende, vai conversar ou com o seu chefe ou com o R+, e aí vai discutindo. E os bons chefes, né, como teve o Freu aqui, há Aham. algum tempinho atrás, te perguntam, ok, o que você acha que é? Aí você fala, eu acho que é uma epilepsia tipo esclerose mesial temporal. Aí fala, não, mas pense bem. Como é o tipo da crise? Aí fala, não, ok, entendi, é mioclônica juvenil. Ok, e aí o que que você faria? Aí você, nesse exercício, vai aprendendo caso a caso e o fundamento mesmo da solidez é a repetição. Você vê tanto caso, tanto caso, tanto caso, porque todos te ensinam um pouquinho que no final você fala, ó, Aprende. realmente eu consegui aprender. Muita gente fala que é o milagre da residência, né? Porque você entra, aí você se sente perdido, assim, meu Deus, eu não sei fazer nada, eu não sei fazer nada. Aí do nada você fala assim, eu sei fazer. Alguma Aí coisa tô daqui a pouco você fala assim, aprendendo. pô, eu sei fazer mesmo, que legal. Não é que você sabe tudo, ninguém sabe tudo, mas você termina com muita segurança, assim, das coisas que você aprendeu. Que legal. E saindo do R2 indo pro R3, você tem que rodar em todas as especializações? É, na USP, como é um serviço muito subespecializado, terciário, de referência, é muito, muito divididinho, assim. Então, tem o ambulatório de neuromielite óptica, deve ter Nossa. 10.000 pessoas no Brasil com neuromielite óptica, mas lá tem uma manhã inteira cheio de pacientes só disso. Tem um ambulatório só de DBS no Parkinson, tem um ambulatório só de vertigem. Então é bem divididinho e você passa em maior ou menor grau em todos eles. Mas isso não necessariamente precisa ser assim. Muitos têm ambulatórios gerais, em que você vê mais diversidade de casos ou menos subdivisões, mas que de alguma forma todas as boas residências fazem você ter um contato com todas as áreas, né? Nossa, que legal. Eu estava lendo também, eu li acho que todo o seu currículo, um monte de publicação. Eu estava vendo que você sabe também muito sobre estatística, bioestatística, essa parte. Quando você teve tempo de aprender isso? Eu falei, né, que eu sou muito de exatas, eu adoro as matemática, eu gosto muito de estatística, e aí justamente durante o MD-PhD eu tive a oportunidade de ir um pouco mais a fundo nisso. Então eu estudei muito isso, eu fiz disciplina no Instituto de Matemática, disciplina na Escola Ah, Politécnica, para realmente aprender mais a fundo estatística, aplicado, lógico, às ciências biológicas e aprendi a programar um pouquinho e tudo, então aí eu realmente consegui ganhar um pouco mais de confiança nisso e hoje eu faço a estatística toda dos meus trabalhos e eu faço consultoria também de estatística, outros pesquisadores me pagam para eu fazer a análise, os gráficos, as regressões e dar os resultados ali numéricos, né? Então eu adoro essa parte, eu realmente gosto bastante, me divirto fazendo isso. nossa, que legal, porque geralmente é o terror de todo mundo essa parte. O meu grupo a gente paga alguém como você pra É. fazer, porque é muito difícil, é muito complicado e completamente fora da área que a gente aprende na faculdade. Eu acho só realmente conseguir ficar bom nisso, porque justamente no MD-PhD eu não estava fazendo outras coisas. Então eu estava Entendi. focado só na pesquisa. E aí eu tive tempo para me aprofundar. Porque, de fato, assim, a faculdade não me deu base nenhuma disso, Uhum. zero. E se não fosse esse tempo dedicado, a vida é muito corrida, como Sim. estudante de medicina, como interno, como residente, nem se fala. Então, se você não tem realmente um tempo dedicado a isso, é difícil parar para aprender, né? E você acha que é um skill importante que estudantes de medicina e médicos deveriam ter? É, fazer a estatística realmente, não, acho que não. Não, você não precisa saber fazer, mas saber ler e interpretar, com certeza. Porque todo dia nossas decisões são baseadas nisso, né? Então não precisa todo mundo realmente conseguir sentar num programa e fazer todas as análises, mas entender os fundamentos, entender a lei, interpretar, identificar os principais vieses, com certeza, porque é aí que a gente acaba, quem não tem esse conhecimento muito sólido, pode cair em armadilhas, né? Ver estudos que não são bem feitos e que acham um resultado e aí aplicar aquilo no seu paciente, sendo que, na verdade, aquilo não está trazendo benefício ou não foi feito da forma correta. Então, em resumo, não precisa fazer. Se você gosta, ótimo, fazer é legal. E aí você fica mais aprofundado nisso, mas saber ler e interpretar, sim. E você aprendeu Python, R? O que que foi R, na eu prática? faço tudo em R.
Ah, que legal. Eu comecei a aprender um pouco de Python, mas é um mundo à parte. E eu só É. comecei a aprender porque entre o ensino médio e a faculdade, eu me formei no meio do ano, porque eu estava no Aham, colégio americano, eu fui pra Stanford fazer pesquisa e todo mundo legal. sabia lá. É, Era a segunda língua, assim, todos meus amigos sabiam, todo mundo no laboratório sabia. Falei, nossa, a gente não sabia nem que existia isso. E daí que eu é, comecei a aprender um pouco, mas é um mundo à parte, é. assim. É um mundo à parte, é de certa forma difícil, mas hoje se tornou muito mais fácil com a inteligência artificial. É muito, 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 assim, muito da água pro vinho. Quando eu Aham. aprendi, não tinha IA ainda, isso denuncia um pouco a idade, né? Mas hoje com IA, realmente, não é que você consegue programar sem saber nada. Mas se você sabe um pouquinho, você consegue fazer coisas muito a mais do que você conseguia antes, porque você consegue conversar em linguagem natural com a IA Uhum. e pedindo as coisas que você quer que sejam feitas. E aí, ela te dá o resultado, e aí você tem que saber um pouquinho para ver e checar se está tudo certinho e vai aplicando. Então, eu acho bem interessante, assim, é uma habilidade que para o mundo futuro eu imagino que vai ser cada vez mais importante. O Python, é só também, né, nem todo mundo conhece, o Python é uma linguagem de programação all-purpose, assim, então você pode construir um aplicativo de foto fazendo em Python, assim como você pode fazer estatística. O R é uma linguagem para estatística, então Aham. ela é feita para isso e não tem tanta essas outras possibilidades. O que faz, por um lado, ser um pouco mais fácil do que aprender o Python, que serve para absolutamente tudo, mas por outro lado, você não consegue assim, eu vou criar o meu site em R. Não, não é assim que funciona, né? Mas os dois são bem legais. Para o pessoal que está assistindo e tem vontade de aprender um pouquinho mais sobre, você tem alguma dica ou recomendação de como começar a desbravar esse mundo aí da programação? Da programação especificamente, em R, né? Tem um livro que eu acho bem interessante que chama Introduction to Statistical Learning with Applications in R. Muita coisa do R é open source, é uma filosofia da comunidade, né? E que deixa as coisas gratuitas online. Então, esse livro é um livro de um cara super famoso, mas ele é gratuito online, é só entrar no site e você consegue ler, que te mostra coisas de estatística. Sim, precisa já ter tido a estatística básica, descritiva, mas te mostra as coisas de estatística inferencial com laboratórios, que ele chama, que são exercícios de aprendizado em R. Então você estuda a teoria e aplica, e aí depois tem tudo corrigido com os comandos para você ver se você fez certo. Então é um livro denso, mas é bem legal, assim, se você gosta, Ah, você legal. aprende e tem uma visão mais ampla do negócio, né? Que acho que também às vezes pessoas que ensinam para a medicina, às vezes botam um negócio assim de uma forma muito decoreba e não fazem você entender o porquê, o que está por trás. E exemplos de outras coisas ajudam muito a entender isso, de mercado financeiro, de negócios, de aviação. E aí você, poxa, entendi aqui o porquê do negócio, do raciocínio, e aí aplicar. E esse livro você entende um pouco o porquê, né? E aí, só para tranquilizar, não precisa saber fazer a conta, assim, eu não sei fazer a conta das coisas. Eu sei dar o comando ou qual é o tipo de conta para ser feita, mas essa é a vantagem dos programas. A conta é feita para você, porque manualmente é impossível, né? É, com certeza. Esses dias eu comecei a ver um vídeo sobre, eu falei, meu Deus do céu, é um mundo, é uma matemática que eu acho que nem na escola, que estava no ápice da matemática, eu não ia conseguir resolver isso. Não, não, e ninguém, assim, ninguém faz a matemática mais na mão. Você faz o raciocínio e Uhum. dá o comando que você quer e aí obtém o resultado. Nossa, que legal. E você acha que aprender a programação e ter esse skill foi uma vantagem competitiva em relação à pesquisa, para você conseguir fazer tanta coisa tão jovem? Você acha que foi um diferencial aí? Super, super, porque, assim, é, aqui você falou que é um bate-papo aberto, né? Com Então vamos ser bem certeza. francos. A maioria dos estudantes de medicina, e eu recebo muito e-mail assim. Todo mundo, ou todo mundo não, mas a maioria eu acho que quer fazer alguma coisa de pesquisa, porque é legal pro currículo, é o que você falou, prova de residência tá cada vez mais difícil. Tem gente que quer ir pra fora, é sempre valorizado, né? Sim. E aí manda um e-mail falando assim: Oi, professor, tudo bem? Eu me chamo João, eu tô no terceiro ano da faculdade de medicina, eu gosto muito do seu trabalho, eu adoro pesquisa, eu queria muito fazer pesquisa, eu tenho muito tempo disponível, eu tô à sua disposição para fazer o que quiser. Esse e-mail ajuda muito pouco. A maioria desses e-mails até assim fica. Eu nem respondo. Porque essa pessoa tá super bem intencionada, mas vai dar muito trabalho pro orientador. Porque é uma pessoa que não trouxe nada. Não Assim, sabe. eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu vou te ajudar. Imagina, a maioria das pessoas
que faz pesquisa no Brasil não ganha dinheiro para fazer pesquisa, Não. né? Faz aquilo como parte do prestígio, como parte da vida acadêmica, porque gosta também, né? Mas nesse sentido, você não vai. Assim, é difícil você convencer um professor a parar 4 horas da semana dele, sentar com você e te explicar as coisas do básico. Não vai. Fazer, nossa, ó, realmente vai fazendo isso aqui, 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 e aí gastar aquele tempo todo com você. Por outro lado, quando você chega com um negócio como uma programação, e nem sempre pode ser programação, tem gente, assim, eu já conversei com colegas pesquisadores, falam assim, pô, tem um aluno tal, ele sabe fazer gráfico aluvial. O cara manja de um programa, sei lá, GraphPad, qualquer coisa, e ele consegue fazer uns gráficos lindos. Pronto. Essa pessoa é um asset para você, Sim. é um parceiro e não mais alguém que você vai precisar gastar muitas horas para ensinar. Sim, se você é docente contratado de uma universidade, você ganha dinheiro para isso, faz parte do seu trabalho. Aham. Mas se não, não faz parte do seu trabalho. Então, você como aluno chegar dizendo que você sabe programar, que você sabe fazer estatística, que você sabe fazer gráfico, que você escreve muito bem em inglês, que você consegue organizar as coisas, que você manja muito já do processo de submissão. Submeter artigo para revista é um processo trabalhoso e chato. Uhum. Então, se você fala, não, pode me dar aqui que eu resolvo. Aí, o seu orientador ou a pessoa que você está querendo fazer pesquisa tem muito mais chance de te absorver e te dar as oportunidades, né? Então, para mim, isso foi fundamental. Eu fui chamado e eu participei de várias pesquisas porque eu sabia fazer estatística, né? E acho que quem conseguir não precisa ser necessariamente a estatística, mas alguma habilidade complementar, Sim. isso é sempre super importante. Nossa, eu acho que isso é uma dica muito ouro, porque tem muita gente, como você falou, bem intencionada, tem muita vontade, mas é aquilo, os pesquisadores, pelo menos na minha experiência, eles precisam de ferramentas, e o aluno tem Uhum, que ser uma ferramenta. uhum. Você pode ser muito bem intencionado, mas se você não falar do que você sabe fazer, ser útil, você não vai agregar e não tem por que ele te aceitar. Então, é É, uma dica muito boa para você, estudante, que está assistindo isso. Na hora de tomar cuidado na hora de mandar e-mail, colocar, além de que você quer fazer, do que você é bom, o que você sabe, como você pode agregar no time e não só tomar, assim, sabe? isso. Assim, o que eu acho que é o auge, chega com uma É. ideia viável. As que sempre são aceitas e eu recebo, às vezes é assim, professor, tudo bem, eu sou aluno aqui da faculdade tal, eu tô com uma ideia, essa XYZ para fazer, eu consigo coletar esses dados aqui, assim, assado, o que é que você acha? Aí pronto, aí deslancha, porque já vem com um negócio mais adiantado e com muito potencial, e aí você consegue ser mais efetivo, né? E é uma Ajudar essa pessoa. proatividade também por parte do aluno, né, de não depender do orientador, e o orientador tá ali com uma peça pra somar, mas não Uhum, dependendo dele, né. uhum. É isso aí. E falando nisso, em questão de alunos, de dicas, qual que você acha que é o erro mais comum que o aluno de medicina comete quando ele tá entrando aí no mundo da pesquisa? É, o erros comuns, assim, vamos para tipos de erro. Acho que um erro eu já falei que é esse de não vender bem seu peixe e aí não Uhum. conseguir as boas oportunidades. Outro erro comum, acho que é na seleção da pessoa que vai ser o seu orientador. Por um lado, é isso que eu falei, ninguém ou quase ninguém, a não ser que seja um professor contratado de uma universidade que realmente precisa dedicar um tempo para isso, ninguém gosta de pegar um aluno muito cru e ensinar tudo àquele aluno. Mas, por outro lado, todo mundo, ou a maioria das pessoas que está num contexto de um hospital universitário ou de uma faculdade, vai dizer que quer ou que faz pesquisa. Deixa eu explicar. Se você chega para vai no ambulatório da sua faculdade, tá lá no internato ou mesmo antes, aula de propedêutica, aí vê alguém de um tema que você adora. E fala assim: "Nossa, eu adoro essa condição, essa área da pesquisa". Aí vai pro chefe do ambulatório e fala assim: "Posso fazer pesquisa com você?". Todo mundo vai falar sim. Todos os orientadores, entre aspas, vão falar sim. Mas muita gente não sabe o que está fazendo. E você, enquanto aluno, amarrar seu burro num lugar de um orientador que não sabe o que está fazendo vai te custar muito tempo. Você vai provavelmente gastar muito tempo com ideias que não são muito boas. Às vezes ele vai te colocar para ficar coletando dado ou fazendo uma coisa que demora muito tempo e não vai gerar nada lá na frente. Então você tem que ver, primeiro, se o seu orientador ou a pessoa que você quer que te oriente publica. A gente
tá na ciência para aprender e o jeito de você mostrar o que você aprendeu para o mundo é publicar. Então é Sim. abrir o PubMed, botar o nome da pessoa e ver se tem coisas publicadas ali. Se a pessoa publica um artigo a cada 5 anos, numa revista nacional, e você vê uma opinião e tudo, cuidado, assim, Red se ele flag. não tá conseguindo, red flag, se ele não tá conseguindo publicar as coisas dele, como ele vai te ajudar a publicar as suas, né? Então, escolher bem o orientador e não só tomar uma resposta de sim, sim, venha fazer pesquisa comigo como uma coisa boa, assim, porque o seu tempo na graduação também é finito, então você tem que escolher. E aí nisso, sinceramente, escolha até mais um bom orientador do que a área que você ama, ama, ama de qualquer jeito. Você vai ter a vida toda para fazer as coisas, residência, trabalhar com aquilo, e depois que você for um pesquisador já com experiência, você consegue fazer aí pesquisa de forma mais autônoma. Mas principalmente no começo, é melhor ter um orientador bom do que estar exatamente no nicho que você acha que você quer para sua vida. E que eu falo que acha que você quer para sua vida, porque no terceiro, quarto ano as coisas podem mudar também, né? Sim. No futuro. Por outro lado, ter pego um bom orientador que vai realmente te ajudar e alavancar sua produtividade, fazer coisa legal com você, bem feito, te ensinar, é muito mais valioso nesse momento. Se você tá começando, primeiro você aprende a pesquisar, depois você vira um expert na sua área. E não o contrário. É muito melhor ter um bom orientador que não está exatamente no nicho que você ama ou que acha que ama naquele momento, do que ter um orientador ruim exatamente na doença ou na área que você gosta. Caraca, é muita experiência. E você viveu tudo isso, você tem aí 6 anos de faculdade, mais os 3 de residência, certeza que você já viu muita coisa do que você tá falando na prática, já viveu. E você pode contar um pouquinho dessas histórias de quando a gente vê, parece que é perfeita toda a sua trajetória, mas momentos que só você sabe por trás, não sei se a pergunta ficou tão clara, mas momentos que você fala: "Opa, não, não foi tão assim", sabe? Sim, não, com certeza. Eu dei um spoilerzinho, né, dessa experiência. Eu, como eu falei, não entrei querendo neuro, não tinha nenhuma ideia preconcebida quando entrei na faculdade. O primeiro contato de pesquisa que eu tive foi através de uma disciplina da faculdade, que tinha uma orientadora lá da nefrologia, e que era docente da faculdade, é ainda até hoje, e aí chamou, falou, vamos fazer um trabalho, a gente fez um projeto super legal, ganhei Bolsa FAPESP durante 3 anos, era um projeto com ratinhos, e gastei bastante tempo com isso, assim, bastante tempo. Recebia, né, pelo trabalho, realmente recebia a bolsa, então esse lado era positivo e aprendi fazendo o trabalho. O trabalho tem histologia, tem dosagem de molécula, tem avaliação, tinha procedimento cirúrgico, botava o ratinho para correr na esteira, botava o ratinho para subir escada. Assim, na minha visão, e até hoje, na minha visão hoje como pesquisador mais maduro, super bom o trabalho, apresentamos um congresso americano de nefrologia, escrevi o artigo, deixei lá, e até hoje não foi publicado. A gente acabou essa iniciação, era eu e uma menina da minha turma, a gente acabou essa iniciação em 2017 ou 18. E o negócio fica lá engavetado, assim, e eu mando mensagem, e ela, não, mas não tá pronto ainda. Mas assim, Falta o quê? a gente não ganha um prêmio Nobel em um artigo, né? Se falta outra coisa, não tem problema. Publica o que tá pronto, a gente, Aham. né, ganhou dinheiro do governo para fazer isso, a gente tem uma obrigação com a sociedade de pesquisar, e fica, e aí entra ano, sai ano, e cadê? E nada, já chegou a sair faísca, assim. Porque é isso, a pesquisa que eu gastei mais tempo. E a única até hoje que eu recebi dinheiro para fazer, porque depois, durante o MD-PhD, não dava para receber uma bolsa desse programa ainda, porque eu era o primeiro aluno, não tinha, hoje já tem. Nossa. Aí depois, eu fiz pós-doc durante a residência, aí eu já recebi a bolsa de residência. E as outras pesquisas todas, na verdade, você só recebe bolsa se você não tiver nenhum outro salário, né? Uhum. Nenhuma outra fonte de renda. E aí, como médico, já trabalhava em outros lugares, Sim. trabalhava no estratégia e tudo. Então, nunca recebi dinheiro para fazer nenhuma pesquisa, só essa. E até hoje nada, e foi a que eu gastei mais tempo da minha vida. Então, é isso. Teve outras também de começar a coletar dado e não dar em nada. Faz parte um pouquinho, assim, né? Nem as pesquisas, o mundo da pesquisa é incerto. Você vai tentando fazer as coisas e nem sempre chega até o final. Mas todo mundo vai passar por essas experiências. Faz sentido. E às vezes você tá trabalhando no negócio, você vai lá, alguém publica na frente, tem essas coisas também. Se você tá trabalhando com uma coisa original, dado de É, paciente, aí não. pesquisa mesmo básica, assim, você sempre vai conseguir publicar
um trabalho bem feito, mesmo que Sim. alguém publique também algo semelhante, porque o dado original sempre tem um valor. Mas se você está fazendo revisão, meta-análise, aí alguém publica exatamente, aí não tem mais por que você É, fazer. E faz parte também, que nem você falou, né? Tem muita gente aí, se você pensou numa boa ideia, já tem um chinês fazendo, tenho certeza. exatamente. E você falou que você fez o seu pós-doc junto com a residência. Como que Foi. funciona isso na prática? O pós-doc embora eu não tinha essa ideia também antes de ir mais a fundo, assim, o pós-doc não é mestrado e doutorado, que são pós-graduações stricto sensu, né? O pós-doc é um estágio de pesquisa. Entendi. Então, ele é bem menos demandante do ponto de vista estrutural e de burocracia do que Uhum, um mestrado ou doutorado. Mestrado e doutorado tem processo de seleção, tem disciplina para fazer, tem que fazer prova, eventualmente, a depender da disciplina, tem qualificação, tem defesa da tese, toda uma avaliação formal. Então, tem etapas burocráticas, porque é um título, realmente. O pós-doc não é um título. A ideia do pós-doc é você é um pesquisador já autônomo, porque você já tem doutorado, mas ainda jovem. Então, você tem um supervisor, não chama mais de orientador, e você está continuando desenvolvendo a sua pesquisa. Mas não entendi. tem, assim, prova, disciplina, não tem banca, não tem defesa. No final, é realmente Nossa, só você dizer, ó, eu quero continuar no mundo da pesquisa, eu ainda tenho um supervisor que me dá uns toques, mas eu sou um pesquisador jovem, autônomo, que continuo fazendo a minha pesquisa. E como eu sempre fiz pesquisa, eu peguei uma dessas e falei, bora lá, professor, bora, vamos nessa. E aí fiz durante a residência, eu fiz, eu acho que eu submeti no R2, acabei no R3, alguma coisa assim, né? Fiz, é demorou um rápido ano mais ou então. menos. Depende da sua pesquisa. Eu Entendi, consegui completar essa em um ano e aí publiquei e acabou. Mas não tem um tempo exato, definido, assim. entendi. E assim que você terminou a residência, você já entregou, aí você já é médico formado, já é especialista, pós-doutorado. Na verdade, eu entreguei antes de acabar a residência, né? Acho que foi no início da R3. Nossa, É. é As muita coisas coisa. correm em paralelo, assim, mesmo em qualquer lugar, não tem nenhum impeditivo você fazer residência e mestrado, ou residência e doutorado. Lá no HC da USP também, recentemente a professora Ludmila, que é a chefe do departamento de emergência, começou um movimento para criar uma modalidade de residência de medicina de emergência com um mestrado integrado à residência, um Uau. negócio institucional mesmo. Porque é 100% possível, em qualquer lugar, assim, do ponto de vista de legislação, de norma, é sempre possível, só é uma questão de compatibilizar. É tempo, organização também. Porque quando a gente fala, pra mim parece um negócio, duas coisas muito grandes pra levar ao mesmo tempo, e a gente tá vendo aqui que é super possível. Você fez, levou, já terminou. Não, dá pra fazer, tem que organizar e fazer coisas, assim, mais pé no chão, né? Entendi. Factíveis. Tem gente que realmente, pô, para muitos anos para fazer um pós-doc muito grande. Aí, às vezes, não dá para conciliar, né? Vai fazer uma pesquisa de bancada ou uma coisa muito grande. Mas a maioria dos médicos acaba fazendo doutorado e pós-doutorado quando já é especialista, trabalhando com consultório, indo em hospital, com paciente. Então, no fim das contas, todo mundo acaba Sim. dando um gás, assim, um a mais para compatibilizar. É difícil você ver um médico que realmente parou tudo e é só pós-graduando, né? Faz só doutorado ou só o pós-doc. Isso é mais comum em outras áreas. Entendi. E você continuou na mesma linha de pesquisa de neuro, na mesma área, desde que começou, ou você foi mudando? Eu continuo assim, a minha primeira iniciação com o professor Berval já era em aneurisma, que é neurovascular, e aí o doutorado foi neurovascular, o pós-doutorado foi neurovascular, a maioria das pesquisas são neurovascular. Mas nesse meio tempo, ainda mais na residência, acho que muitas boas ideias surgem da prática, né? Aham, Então eu via uma coisa e eu pensava, vou coletar esses dados, vou juntar alguma coisa aqui, vou fazer uma revisão sobre esse assunto. Então, como eu falei, no meio do caminho tem publicação sobre outras coisas sim. da neurologia também, e até algumas coisas que não são diretamente da neurologia, mas de pesquisadores da USP ou de outros lugares que eu ajudei com a metodologia, com a estatística. Então, assim, em termos de linha principal, sim, continua na neurovascular, mas tem outras coisas aí que foram surgindo e que me interessaram ao longo do tempo e que eu fui pesquisando. Outras possibilidades mesmo que surgem também, né? No ano passado, eu fiquei um tempo lá em Boston com um pesquisador que é neurologista, mas trabalha muito com reabilitação. E Aham. aí ele estava com uns projetos em Parkinson, aí eu ajudei, a gente publicou algumas coisas. Então, também, assim, um pouquinho de oportunidade, vai surgindo coisas, eu gosto do negócio, né? Então eu acabo Legal. fazendo, mas o principal segue o mesmo desde o começo.
Você foi fazer estágio lá? Como foi? Eu fui uma das turmas, a USP fez um programa piloto de residência de neurologia com um quarto ano, que seria um ano de subespecialização ou para você seguir coisas que você gosta, né? Então eu fiz os 3 anos da residência, e no ano passado eu fiz um R4, Que legal. que tinha bastante tempo para fazer justamente caminhos que você escolhesse, estágios eletivos. Eu sempre gostei de vascular, e aí eu já tinha me comunicado um pouquinho com esse professor, que ele é hoje full professor lá em Harvard, mas ele fez neuro no HC, ele fez faculdade na USP também, o Felipe Fregni, e aí eu Ah, fui do para lá, do PPCR. PPCR, Ah, sei. Aí já tinha um contato com ele, eu fui para lá e fiquei um tempo lá com ele, e foi nesse contexto do R4. Aí fiquei também um tempo lá no hospital, no Brigham, vendo coisas de neurointervenção, fui um tempo no Canadá, fiz coisas de neurovascular aqui também, então tentei aproveitar esses estágios eletivos para fazer mais coisas de neurovascular e de pesquisa, que são as coisas que eu mais gosto. Nossa, que legal. Agora puxando agora o gancho pra essa parte internacional que você já tá comentando, eu vi que você fez Step 1 e 2, né? Como foi? Você Fiz. fez durante a faculdade? Eu fiz o 1 no quarto ano, aí eu fiz o 2, fiquei no início do quinto ano, na minha época também entregando a minha idade, ainda tinha o 2 CS, que era a prova prática presencial. Eu cheguei a me inscrever, paguei a prova em janeiro e em março veio a pandemia, fechou tudo, lockdown, Ah, devolveram o dinheiro, inclusive, aham. da prova, e aí ficou um tempinho num limbo em que eles não sabiam o que ia acontecer e eventualmente Tiraram. desenharam os pathways que existem até hoje. Aí eu fiz o OIT e peguei o SFMG, né? Residência eu cheguei a cogitar fazer fora, mas foi minoritário, assim. Eu nunca realmente Sério? fui atrás e nunca achei que realmente era a principal possibilidade. Queria mais fazer aqui mesmo. Mas é o tipo da coisa que eu acho que você não perde, né? E deixa possibilidades abertas para eventualmente fazer outras coisas, fellow, trabalhar fora. Falei, já tô aqui mesmo, é melhor. E aí, a história curiosa, eu morei durante a faculdade toda, a residência toda, num apartamento perto do HC, que antes era de um radiologista, que Uhum. recebeu uma proposta para ir para os Estados Unidos quando ele já era radiologista. E aí a gente almoçou depois, quando fez o negócio, e ele contou que tinha sido muito difícil para ele voltar a estudar bioquímica, já depois de ser radiologista, fazer prova Sim. de clínica, de GO, pediatria. Aí eu falei, aí aquilo ficou, isso era no final do primeiro ano, aí ficou no fundo da minha mente, falei, eu vou fazer durante a faculdade, porque nunca se sabe aí os caminhos que a vida vai tomar, é Sim. melhor fazer agora e deixar tudo pronto do que depois correr quando a vida já tiver com outras etapas, né? Então eu tenho a revalidação e quem sabe em algum momento se surge uma oportunidade boa. Nossa, que legal. Eu acho que essa era a minha principal pergunta quando eu estava lendo todo o seu currículo. Falei, caraca, ele já tem tudo revalidado, é um baita desafio. Eu falei, por que será que ele não foi pra fora? O que será que aconteceu? É, eu gosto muito daqui, já pensei várias vezes, também, assim, residência, como eu falei, eu pensei, mas pensei pouco, fellow, pensei, mas são, principalmente sendo bem pragmático, assim, oportunidades. Hoje Entendi. eu trabalho no estratégia, graças a Deus, só cresce, assim, o meu trabalho lá é bem gratificante e é uma oportunidade que eu agarrei 100% e aqui, né, não impediria necessariamente se eu fosse para fora de fazer alguma coisa, de continuar trabalhando na estratégia, mas eu sinto que eu sou mais importante aqui e eu prefiro isso do que fazer outras coisas, também coisas da vida, né, minha esposa, as coisas da vida pessoal, família, tudo aqui, é sempre uma balança, não acho que tem um certo ou errado, mas dentre as oportunidades e as coisas que foram surgindo, sempre o caminho de ficar por aqui me pareceu melhor. Que legal. E falando sobre estratégia MED, eu não conhecia antes de você. Você pode contar para o pessoal aí que também não conhece o que que é e como funciona? O Estratégia Média é um curso preparatório para diversas coisas ao longo da nossa vida médica, né? O principal foco realmente é a residência médica, que está cada vez mais difícil, Sim. e a gente tem já alguns anos nessa jornada de preparação, já com muitos. Eu fui aluno, né, antes de ser coordenador, e passei como primeiro lugar, assim como eu tenho vários aprovados, várias histórias. Hoje já tem dezenas de milhares de alunos para residência médica, mas vai desde ciclo básico até prova de título. Tem coisa para ciclo básico, para internato, para R1, R+, algumas provas de título.
Então tem bastante coisa aí. Como eu falei, tem dezenas de milhares de alunos espalhados por todo o Brasil. E é um projeto que eu me dedico bastante, tenho bastante carinho, porque fui aluno no começo, depois virei coordenador, professor. Eu acabo, como eu fico na coordenação geral, Aham, eu acabo dando poucas aulas, assim. Eu dou. entendi. Sou responsável pela aula de AVC, de pesquisa, de estatística médica, mas não dou muitas aulas, fico mais na organização e no planejamento do curso, organização dos professores. Mas adoro, assim, lá é um lugar muito bom de ter contato com gente do Brasil todo, um Aham. monte de aluno do Rio Grande do Sul até a região norte. Tem gente aí com estratégia média e eu gosto bastante. Nossa, que legal. E pensando aí no futuro, tanto o seu pessoal, profissional do Estratégia Médica, o que que vem aí pela frente? Ah, boa pergunta. Acho que agora eu né, a formação tá completa, Aham, finalmente, né? Depois de 6 anos de faculdade, com um de doutorado, com 4 de residência, pós-doc no meio. O caminho é longo, mas vale super a pena. E agora, a dedicação é a neurologia mesmo, assistencial, o estratégia med e a outros projetos que eventualmente surjam. entendi. Uma pergunta só de curiosidade que eu estava lembrando da minha conversa com o Freua. Quando você começou a gostar de neuro, já surgiu a dúvida entre neurocirurgia ou neurologia? Super, super. Ainda mais que meu orientador é neurocirurgião, né? E eu tive essa dúvida bastante, assim, até teve um momento que eu achava que queria neurocirurgia, e aí depois a dúvida voltou, aí depois eu, no fim, acabei pendulando mais para neurologia clínica. Como eu falei, eu gostei inicialmente, principalmente, da parte básica de anatomia, fisiologia, semiologia. Aham, Aí eu me envolvi muito com a neurocirurgia por conta do meu orientador, e eu adoro neurocirurgia até hoje, tenho, além da figura dele, que é uma grande inspiração, vários amigos neurocirurgiões, mas no internato, quando eu comecei a entrar mais em cirurgia, não era nem neurocirurgia, cirurgia no geral, aí eu percebi que cirurgia em si não era o que eu mais gostava. entendi. A questão do o tempo cirúrgico. É fácil gostar do tempo principal de qualquer cirurgia, né? Aham, Assim, ver os 5 minutos que a pessoa tá clipando um aneurisma é muito legal. Mas o tempo todo de preparação, o acesso cirúrgico, o fechamento depois, todo esse contexto de centro cirúrgico, de neurocirurgia especialmente, tem cirurgias muito longas, né? sim. Assim, muito tempo em pé, pacientes muito graves. E aí eu vi que a parte cirúrgica em si eu não gostava tanto. E eu também não levava tanto jeito, assim, pro negócio. É uma Sério? coisa que tem uma habilidade manual muito delicada, assim, né? E, assim, as coisas manuais normais da medicina eu gostava de fazer, mas também nunca fui a pessoa ultra perfeccionista de dar, e é muito delicado, assim, né, do ponto de vista manual, muito. O perfeccionismo é necessário. Então eu Sim, falei, eu adoro o assunto, mas eu não gosto da cirurgia, e entendi. aí, conforme eu tive mais e mais contato com a neurologia, aí eu vi que eu adoro o assunto e eu gosto da prática também. Então comecei a pendular mais para esse lado, e aí no sexto ano tem um estágio só de pronto-socorro de neurologia lá, e aí quando eu passei eu falei, não, é isso, com certeza, é muito legal, é isso que eu quero seguir. Que legal. Nossa, isso é muito eu tinha muito essa dúvida entre neurocirurgia, eu já Uhum. entrei querendo neuro, porque eu gostava muito do cérebro, da coluna, via como uma caixa fechada. Aí o primeiro estágio internacional que eu fiz foi na neurocirurgia, eu Uhum. gostei muito, só que foi a mesma coisa, eu falei: "Isso aqui é muito legal", e no meio da cirurgia amava, mas o pré e o pós falava: "Ah, não sei se é tanto É. assim". E eu via que eu gostava muito da parte clínica também, bater o Uhum. papo com o paciente, tá ali, aquela parte assistencialista eu gostava muito também. É. Hoje, é muito difícil você ter uma noção muito boa da especialidade antes de viver aquilo, né? Mas hoje eu entendo que a, uma dúvida assim mais justa do que entre neurologia e neurocirurgia são coisas muito diferentes. Assim, a Muito na rotina, prática. a vida, o conhecimento é muito diferente. Trabalham muito juntos porque Aham, acabam ajudando um ao outro. Mas assim, é mais a dúvida hoje que eu acho mais justa seria assim, quem gosta de neurocirurgia e ortopedia são áreas que têm mais a ver o estilo de vida, e quem gosta de neurologia e clínica médica. sim. Assim, são áreas que têm mais a ver o estilo de vida e o jeito de trabalhar, né? São coisas mais próximas do que neurologia e neurocirurgia, que Sim, embora assim, tenham o mesmo órgão, sistema em comum, são estilos de vida e de preparação muito, muito diferentes. com certeza. E agora que você já terminou, você quer continuar sendo médico pesquisador?
Sim, sim, continuo, né? Eu atendo consultório, mas também continuo fazendo a pesquisa. Eu sou docente colaborador lá do departamento da Neuro, das disciplinas de metodologia e de bioestatística. Continuo orientando alunos e publicando e fazendo pesquisa, que eu gosto bastante. Aliar as duas coisas, acho que ajuda mutuamente. Legal. Eu penso que, assim, pesquisa básica é um outro mundo que eu nunca tive tanto contato, então não vou me arriscar tanto a falar, mas para pesquisa clínica, acho que quem tem o contato assistencial consegue, às vezes, pensar em coisas muito legais para pesquisar. Porque é o Aham. que eu falei, surge da necessidade mesmo do paciente, das coisas que você vê, das lacunas, do que você não consegue resolver, e aí você vai para pesquisa. E o contrário também, quem é um bom pesquisador consegue, às vezes, mais rápido traduzir os achados científicos para a sua prática clínica. Porque as coisas surgem num ritmo muito galopante, assim, hoje, muita pesquisa nova, muito estudo novo. E em algum momento aquilo vai ser sintetizado num guideline, então mesmo quem não tem tanto contato com a pesquisa original vai acabar fazendo. Mas nesse meio tempo, quem tem mais contato com a pesquisa e mais traquejo já consegue ir aplicando as coisas que eventualmente vão se tornar a regra geral, mas você já consegue adiantar, né? A neurovascular é um exemplo muito importante disso, assim, tá avançando muito, muito, muito. E esse ano, 2026, final de janeiro, saiu um guideline novo da American Heart, American Stroke Association, com várias coisas novas em relação ao guideline antigo, que já se faz na USP há anos, porque Aham. saiu o estudo, a gente vai, critica, avalia, e se é bom e convence, a gente já fazia, né? Não precisa esperar sair um guideline para consolidar quando você está na vanguarda, assim. Nossa, então discurso perfeito, principalmente pra quem escuta. Eu já escutei que ou você é pesquisador ou você é médico, você não pode ser os 2. Então você tá aqui a prova viva falando ao contrário. Tem como ser e até melhor, é uma baita ferramenta você ter a pesquisa junto aí alinhada à medicina. Ah, eu acho que sim, tem sim, com certeza. E se você for olhar grandes nomes de destaque da medicina brasileira, todos eles têm algum pezinho na pesquisa. Sim. Não tenha dúvida, assim, você vai ver os grandes nomes aí dos hospitais, Sírio, Einstein, Sírio de Brasília, Vila Nova Star. Tem gente que é puramente assistencial? Tem, mas a maioria É. tem um pezinho na pesquisa e tá, porque as coisas acabam sendo muito úteis mutuamente. Antes da gente começar o nosso último quadro, uma última pergunta. Tem alguma coisa que você faria diferente na sua trajetória, principalmente acadêmica, até hoje? Puxa, boa pergunta. Esse mundo do e se, assim, eu não costumo entrar muito, não. Eu gosto. Teve coisas, como eu falei, meio beco sem saída, coisas que não deram um resultado numérico ou frutífero, palpável, do tipo uma publicação ou alguma coisa assim, mas eu acho que tudo, de certa forma, é aprendizado, né? Uma coisa que eu não me arrependo de ter feito não me bitolar muito assim com a prova de residência desde muito cedo. Eu Aham. acho que é sempre bom e eu fazia isso de certa forma. Você vai ver uma coisa assim no quarto ano, no quinto ano, tem uma noçãozinha como aquilo cai na prova de residência, às vezes fazer umas questões, ter um bom banco, até ter um material de apoio, mas assim, eu vejo muita gente muito estressada com isso desde muito cedo e abrindo mão um pouquinho da faculdade, né? Eu não Sim. faria isso, acho que tem como conciliar as coisas de uma forma saudável e ser uma crescente, né? Quanto mais próximo do fim você tá, mais você tá dedicado a isso. Nesse sentido, talvez, né, na minha preparação no início do sexto ano, eu comecei muito forte, assim, no estudo e aí eu dei uma burnoutadazinha, assim, isso. Talvez eu faria diferente, sim, né? Entendi. Teria uma escalada mais suave ao longo. É que a ansiedade é grande, né? Você fala, ai, meu Deus, a concorrência é gigantesca. E aí eu dei muito, muito gás, assim, em janeiro, fevereiro, março, aí em abril eu tava muito ansioso e tal. E aí eu até dei uma parada durante umas semaninhas. Não estudei nada e fiquei mais de boa, tranquilo. Acho que é um ponto que talvez eu mudasse porque não fez bem pra mim. E Uhum. não acho que fez diferença no resultado final. Poderia ter sido mais tranquilo e ter dado no mesmo. Mas ao mesmo tempo é muito difícil, quando você tá vivendo pela primeira vez, você ter essa avaliação que só vem quando o erro acontece, quando você Exato. aprende, né?
Então, não me arrependo de nada, não. Nossa, excelente. Agora a gente vai começar nosso último quadro, que é de bate-pronto. Então, eu vou fazer perguntas, você responde a primeira coisa que vier na cabeça. Então, Então, a primeira pergunta é: qual que é o livro que todo mundo deveria ler, na sua opinião? putz, tem é que depende do aspecto, né? Bate pronto, eu não posso ignorar muito, assim. Tem um livro que eu gosto bastante, que é o Antifrágil, do Nassim Taleb. Eu acho que ali abre a cabeça um pouco para a vida como um todo. Ele já ficou mais na moda, assim, hoje tá um pouco menos, mas foi um livro que eu gostei bastante de ler e acho que para as coisas da vida como um todo eu gosto bastante. Nossa, boa. Um erro que te ensinou muito? Um erro que me ensinou muito foi, não especificamente a que eu contei, mas uma outra pesquisa que eu entrei, coletei muito dado e não deu em absolutamente nada, porque o orientador era uma pessoa que não era boa de pesquisa, e é ali que realmente encaixou na minha cabeça o caminho e seguir com o meu orientador, que é muito bom e que me abria portas e que fazia realmente as coisas andarem, né? Então esse erro foi quando eu realmente bati o martelo em tudo que a gente conversou aqui. Esse Um acerto na sua carreira? Um acerto da minha carreira, acho que foi fazer a residência médica, né, na área que eu queria, no lugar que eu sonhava. A faculdade é longa, então você chega no final cansado, Uhum, mas e aí você tem já caminhos para ganhar dinheiro, para fazer coisas que dão um retorno mais rápido, sim. mas não tem comparação à qualidade de vida de trabalho e mesmo a remuneração que você ganha sendo um bom especialista. Então, é uma escolha, tem caminhos diferentes, mas esse aqui eu acho que foi uma escolha muito acertada. Qual que é uma qualidade essencial em um pesquisador? Perseverança, perseverança, porque você vai batendo em alguns becos sem saída, vai dando uns murrinhos em ponta de faca para ir achando o caminho, né, Uhum. das coisas que realmente dão certo, que fluem e as coisas que te levam a respostas para as perguntas boas que você quer fazer. Então, perseverança, porque não dá certo o tempo todo, né? E dar certo, que eu quero dizer, não é necessariamente ter um resultado positivo, é chegar ao final de uma pesquisa bem conduzida. Aliás, meu doutorado, meu pós-doutorado, tudo foram artigos que a conclusão não tem diferença entre os tratamentos, não houve diferença do fator de risco. Mas isso é dar certo também, porque se a pergunta é bem feita e a pesquisa é bem feita, isso é dar certo. Mas no meio do caminho, dificuldades e coisas que requerem perseverança. Então, acho que perseverança é fundamental. Qual área na medicina você acha que vai crescer muito aí pelos próximos anos? Crescer muito. Eu acho que a neuro vai crescer muito do ponto de vista de inovações. A neuro é uma área que está inovando assim todos os dias atualmente, que ainda tem muita coisa para melhorar Sim. e tem muita coisa boa vindo por aí. A gente está realmente fazendo a diferença cada vez mais em coisas que até então a gente não tinha muitas opções terapêuticas. Do ponto de vista de prática assistencial, psiquiatria. Acho que é a área que está indo muito bem também em termos de expansão, de conhecimento, de tratamentos e que tem um potencial de ajudar muitas e muitas pessoas que muita gente precisa e tem uma certa carência assim de profissionais. Então, nesses dois aspectos, acho que científico eu sou suspeito, mas acho que a neuro vai avançar muito e do ponto de vista assistencial, psiquiatria está num ritmo muito legal. Um médico que te inspire. Um médico que me inspire. Puxa, uma boa pergunta. Tem, assim, é bem nichado do meu meio. Eu já falei do meu orientador, que é um grande exemplo, mas aí seria muito clichê eu falar, lógico que ele me inspira, né? Mas tem uma médica que eu admiro demais no Brasil, que é a professora Gisele Sampaio. Ela é a chefe da neurovascular da Unifesp e trabalha no Einstein e é uma mulher totalmente de vanguarda, assim, na neurovascular, uma referência internacional, uma pessoa super engajada e muito gentil também. Eu já colaborei com ela em algumas pesquisas, já tive algumas outras interações e sempre foi muito gente boa, muito tranquila, fala com muita propriedade das coisas dela e ainda, né, eu acho que tem que valorizar ainda 1000 vezes mais por ser uma mulher no mundo machista que a gente vive, que nem sempre tem as mesmas oportunidades, mas ela é uma pessoa assim sensacional. Uma curiosidade que não tá aqui na pergunta, mas que você falou, tem algum orientador que você mais gostou, mais ficou realizado de trabalhar com?
Eu sou, assim, uma pessoa muito fiel, como eu falei, ao meu orientador desde o quarto ano da faculdade, eu acho, né? E até hoje. Então, ele realmente é um grande parceiro e uma pessoa que me inspirou muito. Mas, assim, fora disso também, para não ser o clichêzão, eu trabalhei um pouquinho lá com o Fregni, como eu falei, no ano passado. Fiquei um tempo até hoje. Até hoje estava escrevendo um capítulo de livro que a gente vai escrever juntos aí. Antes de vir para cá, estava escrevendo um pouquinho. E foi uma pessoa que eu gostei bastante de trabalhar com. Ele é uma referência também, assim, no mundo, uma figura bem palpável, porque fez mais ou menos a mesma trajetória que eu, mas hoje uma referência mundial, um cara com uma produtividade absurda e também muito gentil, foi muito legal trabalhar pessoalmente com ele e agora continuamos à distância também. Ah, legal. Um hobby. Um hobby, hoje o hobby que eu mais faço é jogar xadrez, eu gosto de jogar Sério? xadrez, e eu faço isso com mais frequência, que é mais fácil. Mas o que eu mais gosto mesmo é de tocar. Eu toco violão, toco cavaquinho, eu tenho meus amigos, a gente toca junto. É que aí é menos comum, porque a vida vai, né, passando e a gente tem menos oportunidades, infelizmente, de tocar do que quando a gente estava na faculdade, por exemplo. Mas aí o que eu mais gosto é isso. Nossa, que legal. Seu filme favorito? Pô, eu não sou muito de filme, sabia? Eu gosto muito do Poderoso Chefão e um nível assim mais low stakes, 11 Homens e um Segredo. Acho muito Legal. divertido. Mas eu não sou muito de filme, não. E série? E série, eu sou muito, muito de série. Aí acho que, sim, série favorita do ponto de vista de nossa, complexa, muito legal, muito bem feita é Westworld, Uhum. da HBO. E do ponto de vista um pouquinho mais dia a dia, digamos assim, né? Um pouquinho mais fácil de assistir. Eu gostei muito de Sons of Anarchy. Legal. Série bem masculina, assim, mas que eu me diverti assistindo. O seu lugar favorito no mundo? Puxa, meu lugar favorito no mundo é a praia de Itacimirim, no litoral de Salvador. Uma palavra que define sua trajetória? Otimismo, otimismo. E pra finalizar, um conselho que você daria pra todos, mas principalmente para os jovens que estão iniciando sua carreira agora na área de medicina e da saúde, o que que você falaria? Eu falaria pra ser muito bom no que você faz. A gente tá num contexto de redes sociais que, pessoalmente, acho que foi uma das piores coisas que aconteceu com a humanidade, que a gente é bombardeado por pessoas que supostamente estão melhores do que nós. E Uhum. hoje isso move muito as pessoas, ficam com muita inveja, a gente é muito competitivo e a gente fica querendo acelerar e pular etapas e fazer coisas que não tá no momento e sempre achando que tá todo mundo melhor que você e é por isso que você precisa fazer tudo isso e tal. Primeiro, não tá todo mundo melhor que você. Em geral, as pessoas estão até um pouco piores que você, né? Se você olhar assim no geral, tem muita gente que tem problemas muito fundamentais na vida e que, se a sua vida é minimamente estruturada, você tem que já agradecer por isso. Mas isso leva a gente, às vezes, a pular etapas, a querer não fazer a residência, a querer, né, já começar alguma coisa sem ser bom naquilo que você faz. Então, para medicina especificamente, o tempo é longo, mas é o jeito. Não é muito difícil. As coisas que a gente faz são muito difíceis e tem muitos riscos envolvidos. Então, mesmo hoje, como neurologista, fiz tudo na USP, doutorado, pós-doutorado, tem coisas que eu não tenho capacidade de atender na neurologia. Em Uhum. momentos que eu falo, ó, cheguei no meu limite, tem fulano aqui que é meu amigo, que é uma referência. Por exemplo, tem doenças genéticas que, se eu diagnosticar, eu vou mandar pro Freu, assim. Posso chegar nesse diagnóstico, tenho conhecimento, parte porque pessoas como ele me ensinaram, mas tem coisas que são, sabe, chegou um momento do tratamento muito avançado de tal condição que quem é referência nisso é outra pessoa. Então tem muita coisa pra gente aprender e a gente não pode querer pular etapas. Não tem atalho. Se você quer lidar com gente, com pessoas, não tem atalho. Você tem que fazer o que é o melhor para as pessoas. Mas eu poderia estar ganhando 40 mil, 50 mil fazendo outra coisa hoje. Calma, você não ia ser
não é isso que é o objetivo da gente, né? Não deve ser isso que guia a gente. Em algum momento vai chegar esse momento de ganhar bem, de ter a sua qualidade de vida, do jeito que você imaginou, vai chegar. Mas se você quer ser médico, o caminho é longo. E não pule etapa, não fica olhando pro lado. Tem gente que ganha mais que você, tem gente que ganha menos, tem gente que tem mais seguidor, tem gente que tem menos, tem gente que tá mais feliz em algum momento, tem gente que tá menos, e isso não tem nada a ver com o que eles postam no Instagram. E se você perseverar e seguir o caminho que você sabe que é o melhor, você vai chegar lá e vai valer muito a pena, né? Não fica querendo pular etapas. Nossa, perfeito. A gente vai acabar o nosso episódio com esse baita discurso que eu espero que inspire muita gente que tá assistindo aí do outro lado. Então, muito obrigada, João. Foi uma honra conversar com você. E muito obrigada a todo mundo que tá assistindo também. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Esse episódio também vai ser no Spotify. Deixem o like, vai ser em todas as redes sociais também. E é uma honra. Muito obrigada. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Qualquer coisa, fico à disposição.